Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. 2h29, a gente volta aqui em Pan News para falar de economia, falar do bolso de muita gente, especialmente dos pequenos e médios empresários, gente que enfrentou muitas dificuldades nessa pandemia, porque são empresas ligadas principalmente ao comércio, existe também a pequena indústria, mas ela também foi afetada por tudo isso. E existe um dispositivo aprovado recentemente, a Lei do Contribuinte Legal, que auxilia essas categorias, pequenos e médios empresários, que estão passando por dificuldades na pandemia. Para orientar e trazer outras informações a respeito, nós estamos na ponta da linha com o advogado tributarista do escritório Ubirajara Silveira, Rubens Ferreira Júnior, que nos atende nesse momento. Senhor Ferreira, obrigado por falar com a Jovem Pan. E eu queria começar essa pergunta, como é um dispositivo relativamente novo, salvo engano, ele foi sancionado no fim do primeiro semestre, eu queria que o senhor explicasse do que se trata essa lei, como que ela pode ajudar um pequeno e um médio empresário, para onde que ele recorre, o que ele tem direito. Então, é uma visão geral do que se trata esse dispositivo. Pois não, é um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, eu preciso explicar alguns pontos para desmistificar. Essa lei do contribuinte legal, que é a Lei 13.988, de fato, ela foi aprovada no finalzinho do semestre passado. Mas veja, isso não era aplicável às pessoas que estavam abarcadas pelo Simples Nacional. Micro e pequenos empresários não estavam abarcados, e por uma razão muito simples. Isso não é nem culpa dos nossos governantes. Quando a gente fala do Simples Nacional como um todo, micro e pequenos empresários, o instrumento legislativo que deve ser utilizado para regulamentar essa situação é uma lei complementar. E essa lei complementar veio, por sorte, foi a Lei Complementar 174 de 2020, que foi aprovada agora, no meio de agosto. Então, a partir de agosto, os micro e pequenos empreendedores, né, as pessoas que estão abarcadas pelo Simples Nacional, eles poderão fazer uso desse instrumento para se regularizar. Não é? Que, tendo em vista a situação veiculada na pandemia, o próprio Congresso Nacional achou por bem estender esta situação de parcelamento de dívida, de remissão de dívida, também aos micro e pequenos empresários. Aqui nós temos algumas peculiaridades para falar sobre isso. Primeiramente, a lei do contribuinte legal, originalmente, que eram vinculadas às empresas de médio e grande porte, as empresas de médio e grande porte não podiam realizar esse tipo de tratativas, esse tipo de transação com o poder público, se as dívidas já tivessem ajuizadas. Fato esse que não aconteceu com a lei vinculada ao Simples Nacional. No Simples Nacional, mesmo as dívidas ajuizadas podem ser objeto de transação com o poder público. Me desculpe, senhor Ferreira, vamos por partes então. Então, a lei, ela garante que um micro, um pequeno empresário, antes os grandes e médios podiam, agora um micro e um pequeno empresário pode renegociar dívidas tributárias com a União, é esse o caráter dela? Só para entender, eu tô me colocando na pele aqui do micro e pequeno empresário que está com a corda no pescoço. O que eu posso fazer, para onde que eu corro? O que acontece? Essa lei, sim, é para beneficiar o micro e pequeno empresário. Agora já está em vigor essa lei, já pode ser feita a adesão, mesmo que a pessoa tenha aí, como você bem disse, esteja com a corda no pescoço, tenha aí eventualmente ajuizado uma execução fiscal, é possível que seja feita, tudo bem? Mas há um porém, e isso nós discutimos muito no escritório. Desde que chegou-se essa lei do contribuinte legal, parece que ocorreu uma verdadeira corrida contra o tempo e começaram a querer ingressar nessa transação porque essa lei, olha, veja o benefício dela, ela exclui juros, multa e alguns encargos legais. Então, para o contribuinte pode parecer um ótimo negócio, mas alto lá. Para analisarmos se isso é um bom negócio ou não é simplesmente chegar desesperado no contador e diga, olha, por favor, quero entrar aqui
na lei do contribuinte legal e me ver exonerado de juros e multa. Não, porque a lei ela coloca uma condição e essa condição ela tem que ser atentada. Qual é essa condição? Você, se decidir fazer este parcelamento, você vai ter que realizar uma confissão que você realmente deve aquele débito. O que importa nisso? A interrupção da prescrição, ou seja, se tiver uma dívida em vias de ser prescrita, vai ser interrompido. E não só isso, é obrigatório para que você faça a adesão desta lei do contribuinte legal, que você renuncie quaisquer direitos reticentes a ações judiciais ou eventuais impugnações. Vamos dar um exemplo que isso aqui fica mais prático. Imaginemos o seguinte, chegou um empresário e ele vê que está com débitos tributários, débitos estes que, por exemplo, são prescritos, aconteceu a prescrição já deles, ou então que são débitos que são considerados como inconstitucionais. Pois bem, ele, em tese, poderia entrar no judiciário e discutir esses débitos para verificar se este valor está sendo exigido a mais ou a menos. Se você decidir entrar nessa lei do contribuinte legal, você está abrindo mão desse direito de se socorrer ao judiciário e pleitear que seja descontado estes valores. Então, veja, não é para realizar uma verdadeira corrida contra o tempo, desesperado, procurando o contador. Primeiro tem que se verificar se a sua empresa possui débitos, se esses débitos de fato são exigidos e qual é o montante que eles estão requerendo com relação àquele débito. E aí, se for o caso, a pessoa ingressar na lei do contribuinte legal. Ou seja, é melhor a pessoa ela observar se ela não tem como, se essa dívida realmente não é indevida, se essa dívida não tem nenhum problema, porque se por acaso o Estado, e isso quase não acontece, né? Quase não tem problema tributário, né? Isso não acontece. Se não tiver irregularidade, ou melhor, se tiver alguma suspeita de irregularidade e ele puder entrar na justiça, ele não vai entrar mais. Ele vai confessar essa dívida e aí acabou. Não tem mais conversa, tô abrindo mão disso para poder livrar esses juros, livrar os encargos. Esse, então, é o preço da transação, então. Só para você ter uma ideia, nós tivemos no escritório 4 casos, desde que começou a lei do contribuinte legal, onde o débito não era exigido, mas a pessoa se apavorou e decidiu, por bem, já ingressar aí no plano de transação com a Fazenda Nacional para diminuir os débitos. 2 deles estavam prescritos, os outros 2, eles tinham um problema lá que foi lançado o tributo a mais. Então, veja, a lei do contribuinte legal beneficiou ele? Beneficiou porque tirou a multa, uma parte da multa e uma parte dos encargos. Mas, veja, o valor tributário que ele deveria pagar é muito menor. Então, é óbvio que você que é nosso ouvinte e está nos ouvindo, você tem que procurar uma orientação jurídica, você tem que procurar uma orientação de um advogado especialista, um advogado de sua confiança, para tentar verificar se no seu caso seria viável ou não entrar com a lei do contribuinte legal. Porque não necessariamente isso seria uma realidade. E vale lembrar que não podem transacionar, segundo essa lei do contribuinte legal, as multas de natureza penal, ou seja, se você foi condenado em uma ação criminal, e essa ação, veja, você que eu digo a empresa, né? Ou então pessoa física também, né? Também é possível. Essa daí, ela não está abarcada pela lei do contribuinte legal e também não pode ser o chamado devedor contumaz. Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, mas o que seria esse devedor contumaz, Rubens? Esse devedor contumaz, ele vai ser estabelecido por portaria da própria Procuradoria da Fazenda Nacional. E também não estarão abarcados, terão que constituir as pessoas que eventualmente entrarem em situação de falência ou entrarem em esvaziamento patrimonial, eles fecharem de fato essa lei do contribuinte legal e começarem o processo de falência, ou eles começarem a dilapidar o patrimônio, eles também serão excluídos da lei do contribuinte legal. Então, veja, é necessário cautela nesse tempo. A lei do contribuinte legal, ela veio sim para somar com o micro e pequeno empresário, mas calma, é necessário verificar, primeiro, se você possui os requisitos e se é uma boa ideia você confessar essa dívida e, além de confessar essa dívida, você abrir mão, esse é o principal ponto, abrir mão de quaisquer direitos que decorreriam
de eventuais discussões judiciais sobre essa matéria. E senhor Ferreira, qual é a consequência, por exemplo, eu renegociei minha dívida, quero pagar, mas ainda assim acontece um imprevisto ainda maior, eu não consigo honrar esse compromisso, qual é a consequência? Aí o que acontece? Nesse caso, vai ser desconsiderado o parcelamento, ele vai ser excluído, né? Ele vai voltar à situação anterior e o acordo que até então estava sendo feito com a Procuradoria da Fazenda Nacional vai ser desconsiderado. E ele vai continuar com o débito vinculado àquela época, levando em consideração que, com certeza, a Fazenda Nacional vai falar, olha, em que pese ele ter se descredenciado do parcelamento por não ter atingido aquelas finalidades essenciais que constam na lei, ele também confessou a dívida. Então, temos aqui uma eventual prescrição. E ele também abriu mão, eventualmente, de uma eventual litígio com o poder público, né? E abriu mão de uma eventual ação. Então, isso também vai ser computado para ele. É por isso que eu digo, quer entrar na lei do contribuinte legal? Ótimo, é uma ótima saída de você exonerar e transacionar. Mas cautela, é necessário você buscar auxílio jurídico para verificar se é o caso da sua empresa ingressar ou não. Muito bem, então pesar se vale mesmo a pena no campo jurídico, se vale mesmo a pena no campo contábil e mesmo das contas da empresa. A gente sabe que não é um momento fácil para ninguém, e aí, como colocou o senhor Ferreira, é uma maneira de sair, mas pode não ser para todo mundo, ajuda, mas não é para todo mundo. Nós ouvimos o advogado tributarista do escritório Birajara Silveira, Rubens Ferreira Júnior, que falou aos ouvintes a reportagem da Jovem Pan. Senhor Ferreira, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais, agradeço muito o convite.